Gênesis capítulo 48. Jacó abençoa Manassés e Efraim. Certo dia, não muito tempo depois, avisaram José. Seu pai está bastante doente. José foi visitá-lo e levou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Quando José chegou, anunciaram a Jacó: seu filho José está aqui para vê-lo. Com as forças que lhe restavam, Jacó se sentou na cama. Jacó disse a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz, na terra de Canaã, e me abençoou. Ele me disse: eu o tornarei fértil e multiplicarei seus descendentes. Farei de você muitas nações e darei esta terra de Canaã a seus descendentes como propriedade permanente. Agora, tomo para mim como meus próprios filhos seus 2 rapazes, Efraim e Manassés, nascidos aqui na terra do Egito antes de minha chegada. Eles serão meus filhos, como são Ruben e Simeão. Os filhos que você tiver depois deles, porém, serão seus e herdarão propriedades dentro do território dos irmãos deles, Efraim e Manassés. Muito tempo atrás, quando eu voltava de Padã-Arã, Raquel morreu na terra de Canaã. Ainda estávamos viajando a certa distância de Efrata, ou seja, Belém. Com grande tristeza, sepultei-a ali mesmo, junto ao caminho de Efrata. Em seguida, Jacó olhou para os 2 rapazes e perguntou: quem são estes? José respondeu: estes são os filhos que Deus me deu aqui no Egito. Jacó disse: traga-os mais perto para que eu os abençoe. Os olhos de Jacó estavam enfraquecidos por causa da idade, e ele quase não conseguia enxergar. José levou os rapazes para perto dele, e Jacó os beijou e os abraçou. Então Jacó disse a José: nunca imaginei que voltaria a ver seu rosto, mas agora Deus me permitiu ver também seus filhos. José tirou os rapazes de junto dos joelhos do avô e se curvou com o rosto no chão. Em seguida colocou os rapazes na frente de Jacó. Com a mão direita colocou Efraim diante da mão esquerda de Jacó e, com a mão esquerda, colocou Manassés sob a mão direita de Jacó. Mas, ao estender as mãos para colocá-las sobre a cabeça dos rapazes, Jacó cruzou os braços. Pôs a mão direita sobre a cabeça de Efraim, embora fosse o mais novo, e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora fosse o mais velho. Em seguida abençoou José, dizendo: que o Deus diante do qual andaram meu avô, Abraão, e meu pai Isaque, o Deus que tem sido meu pastor toda a minha vida, até o dia de hoje, o anjo que me resgatou de todo o mal, abençoe estes rapazes, que eles preservem meu nome e o nome de Abraão e Isaque, e seus descendentes se multipliquem grandemente na terra. José, porém, não se agradou quando viu o pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim, por isso levantou-a para passá-la da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. Não, meu pai, disse ele, este é o mais velho, coloque a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai se recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Manassés também se tornará um grande povo, mas seu irmão mais novo será ainda maior, e seus descendentes se tornarão muitas nações. Assim Jacó abençoou os rapazes naquele dia com a seguinte bênção: o povo de Israel usará seus nomes quando pronunciarem uma bênção. Dirão: Deus os faça prosperar como Efraim e Manassés. Desse modo, Jacó pôs Efraim adiante de Manassés. Então Jacó disse a José: morrerei em breve, mas Deus estará com você e os levará de volta a Canaã, a terra de seus antepassados. Em razão de sua autoridade sobre seus irmãos, eu lhe dou uma porção a mais da terra, que tomei dos amorreus com a minha espada e meu arco. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Reavivados por Sua Palavra. Hoje chegamos ao
capítulo 48 de Gênesis, um capítulo curtinho, mas cheio de significado. É sobre bênção, identidade e sobre como Deus às vezes vira tudo de cabeça para baixo, só que para o nosso bem. Vamos lá. Jacó já está no fim da vida e José leva seus 2 filhos, Manassés e Efraim, para que o avô os abençoe. Mas algo inesperado acontece na hora de dar a bênção. Jacó cruza os braços e coloca a mão direita e dá a bênção principal sobre o filho mais novo, Efraim. José tenta corrigir, mas Jacó diz: "Eu sei, filho." Mas é isso mesmo. Deus vai usar o mais novo de forma especial. Jacó então declara a bênção e afirma que Deus foi o pastor dele em toda a sua vida. Deus nem sempre segue a ordem esperada. No mundo antigo, o filho mais velho sempre recebia a bênção principal. Era a tradição e cultura. Mas Deus não está preso à tradição, Ele escolhe segundo o propósito dele. Quantas vezes você achou que Deus te esqueceu porque as coisas não seguiram a ordem certa? Deus não trabalha por merecimento humano. Ele trabalha por propósito. Quando Ele cruza os braços, é porque tem algo maior em mente. 2. Você é escolhido, mesmo se não for o maior, ou o mais forte, ou o mais velho. Efraim era o mais novo, o improvável, o que não estava na frente da fila, mas foi justamente ele quem recebeu a bênção principal. Talvez você não tenha nascido no lugar certo, imagine. Talvez sua história esteja cheia de marcas, mas Deus ainda escolhe quem ninguém esperava. O olhar de Deus não procura performance, não procura capacidade, Ele procura um coração disposto a agradá-lo e ser usado por Ele. Deus tem sido meu pastor, é a 3ª lição. Essa frase de Jacó é profunda e me marcou e eu não poderia deixar de compartilhar com você. Ele passou por tanta coisa, fugiu, foi enganado, perdeu o filho, achava que José estava morto, mas agora no fim da vida ele olha para trás e diz: Deus foi meu pastor todos os dias. Ele não diz que foi tudo fácil, que deu tudo certo, mas que Deus nunca deixou de conduzir a vida dele. Quando olhamos para a vida com os olhos da fé, conseguimos ver que até nos desertos, nas tempestades, Deus estava pastoreando o nosso coração. Deus está cuidando de nós. 4ª e última lição de hoje: bênção é mais que palavras. Bênção é identidade. Bênção é a presença de Deus. Quando Jacó abençoa os netos, ele os adota espiritualmente como filhos. Ele dá a eles um lugar na história. Quando Deus te abençoa, Ele não só te dá algo, Ele diz quem você é e Ele diz: eu estou contigo. A bênção de Deus carrega identidade, propósito, destino e presença. E a maior bênção que a gente pode ter é saber que somos filhos de Deus, que somos ovelhas do bom pastor, filhos amados, com um lugar na história. E a Bíblia diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Vamos orar? Querido Deus, obrigado porque o Senhor não segue as lógicas humanas. O Senhor escolhe o improvável, levanta o pequeno, abençoa o esquecido. Às vezes a gente não entende os teus caminhos, mas hoje a gente aprende que quando tu cruzas os braços, é porque estás fazendo algo maior do que a gente imagina. Nos ajuda a confiar mesmo quando tudo parece fora de ordem. Em nome de Jesus. Amém. Que capítulo lindo, né? Deus sempre surpreende e a graça dele não segue fórmulas. Se esse episódio tocou seu coração, compartilha com alguém que precisa lembrar que não é esquecido, mas é escolhido. Não deixe de deixar uma mensagem no chat. Isso fortalece o canal. Curta, compartilhe. Amanhã seguimos com Gênesis 49. Até lá, e que você continue reavivado por sua palavra. Lembre-se, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.